Olá pessoal, esse é mais um vídeo para o nosso canal. Quem fala com você é o pastor Paulo, o apóstolo Silva do Ministério Semeadores. Eu venho aqui para trazer para você uma revelação de Deus que a mim foi passada desde o início desse ano. E nós travamos uma batalha muito forte para chegarmos até aqui e transmitir esse vídeo para você. Portanto, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, acompanhe esse vídeo até o final, deixe o like e compartilhe esse vídeo, porque será uma ferramenta muito forte para destruir o reino das trevas. No princípio do ano, o Espírito de Deus revelou a mim, pastor Paulo, que era para entrar em oração pela nação brasileira, porque havia uma guerra muito forte no mundo espiritual. Não é uma guerra de questões políticas, não. É uma guerra entre o bem e o mal, aonde nós precisamos acordar, nós que somos do bem, precisamos acordar e entender que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Todos viram o que aconteceu no Brasil, né? A manipulação descarada que aconteceu aqui dentro do Brasil nessa eleição. Provavelmente muitos irão criticar esse vídeo, mas eu quero dizer que houve sim, dentro da revelação de Deus, por parte de Satanás, uma manipulação para que essa eleição ela não viesse ser uma eleição justa, entendeu? E guerra espiritual está existindo sim no mundo espiritual, a gente precisa se precaver porque corremos um sério risco de acontecer uma guerra civil no Brasil com intervenção de países de fora para que venham apaziguar e dentro deste apaziguamento os nossos recursos que temos serem tomados por outras nações. Então tomem muito cuidado a partir de agora. Eu quero convocar você para entrar em oração, sabendo que haverá um segundo turno aí das eleições presidencial e não havendo uma conciliação, né, por partido, provavelmente haverá então aí tudo o que o Espírito de Deus ele veio revelando e o que na verdade Satã quer. Eu vou passar para você um áudio para você escutar do maior satanista do Brasil. Depois você pode procurá-lo na internet. Ele gravou esse vídeo e você vai escutar esse vídeo agora para você saber que isso aqui não é uma fantasia, uma ilusão da minha cabeça. Come desgraça, vocês vão comer o pão que o Satanás amassou, certo? Que amanhã não tem para ninguém, já está decretado. Nós nos unimos durante esse tempo todo que eu tive que ficar quieto, eu tive que disfarçar, que eu tive que falar de outras coisas nas redes sociais. Nós nos unimos esse tempo todo. Os terreiros de Quimbanda, os terreiros de Axé, nós das Irmandades Luciferianas no país, os segmentos satanistas, os satanistas ateístas, os satanistas gnósticos, os luciferianos ateístas, os luciferianos gnósticos, espiritualistas, nós nos unimos. O pessoal da bruxaria natural, o pessoal da Wicca, o pessoal da magia draconiana, enfim, nós nos unimos esse tempo todo. E vocês, bolsonaristas, vocês vão amanhã enfiar os dois dedinhos que vocês fazem para digitar o 22, vocês vão enfiar os dois olhos do 22 no cu de uma vez. Vai dar 44 no cu de vocês amanhã. Viu? Pode pegar o 22, pode somar mais 22 e enfiar os 44. Está repreendido em nome de Jesus. Porque vocês não vão conseguir vencer o poder e o tamanho de uma egrégora que é a nossa. Amanhã já está decretado, vocês estão arruinados. Não só vocês, mas a casa de vocês. Aqueles que dependem Está repreendido de vocês. em nome de Porque Jesus. vocês, durante esses 4 últimos anos, apoiaram um ditador, apoiaram um facínora, apoiaram um vagabundo safado. Egrégora, para quem não sabe, é a congregação de luciferianos que se reúnem por todo o mundo para colocar em prática os planos de Satã. Na realidade,
o que o diabo quer é a paralisação da igreja. O diabo ele quer fazer o quê? Ele sabe que a única instituição preparada para destruir as forças de Satanás e todos os projetos que o diabo tem se chama igreja, através de uma palavra liberada de Cristo para a igreja, dizendo: e a porta do inferno não prevalecerá contra ela, quando Jesus tem o último diálogo com Pedro, ali no Evangelho de João, no seu último capítulo. Então, nós do século XXI, nós temos que tomar um posicionamento muito forte, porque há de ser que Deus possa permitir dessa igreja, que não é uma igreja que somativa, que não é uma igreja que se une, ao contrário dos luciferianos, dos satanistas, dos bruxos, né? Eles estavam todos unidos para poder o quê? Para poder eleger, então, aí esse partidário, que é um partidário totalmente satanista, entendeu? Então, para vocês verem que quando a Michele Bolsonaro chama os evangélicos, os cristãos para orar, ela foi bem expressiva, que dizer que não era uma questão política, era uma guerra entre o bem e o mal. Por que ela falou isso? Ela falou isso porque os líderes espirituais evangélicos dela, né, inclusive das igrejas que nós frequentamos, a alertou sobre isso. Então nós precisamos levantar clamor forte, jejum, consagração e ter coletividade como igreja e orar a Deus para que não haja uma guerra civil dentro do Brasil, porque havendo uma guerra civil dentro do Brasil, haverá intervenção, entendeu? Das organizações das Nações Unidas. É uma somativa de mal muito grande que quer vir sobre a nossa nação. E isso não é uma mera ilusão da minha cabeça. Você que é espiritual está entendendo o que eu estou falando. Deus quer guerra? Deus não quer guerra. Deus não quer que nós guerreamos. Ele diz no Salmo 46, colocarei fim à guerra até os confins da terra, despedaçarei os arcos e cortarei as lanças. Mas se o povo de Deus não se unir, o diabo quer guerra. Por quê? A função dentro de uma guerra, o que acontece? Massacre, morte, saqueamento, furto. E o diabo ele veio para fazer o quê? Matar, roubar e destruir. Então não seja uma pessoa ilusória, não seja uma pessoa neutra. Posicione como igreja. A igreja de Cristo ela precisa imediatamente ir para o mundo espiritual, porque nós temos 4 hierarquias, conforme está escrito em Efésios 6:10, para nós estarmos militando, lutando e guerreando contra elas. E nessa guerra, a gente não usa nem a carne nem o sangue. A gente não milita nem contra a carne nem o sangue. A gente precisa militar contra as forças das trevas, como disse esse sacerdote satanista luciferiano. Então você precisa entender como cristão que a igreja, nesse momento, ela precisa se posicionar. Entendeu? Deixa o seu like e compartilhe esse vídeo para que ele seja uma mecânica para despertar a nação brasileira para a oração. Fique na paz do Senhor Jesus.